Oi pessoal, estamos de volta então com a parte 2 do vídeo, tá? Nós estamos falando do capítulo o que é gramática e o que precisamos saber sobre ela. Nós já vimos que a gramática ela se divide em 5 partes. A primeira parte é sobre fonologia, os sons. Estamos na parte 2, ortografia, que é como escrever as palavras, as regras de escrita. Estamos na parte de acentuação. Estamos na parte de sílaba tônica, já falamos sobre a sílaba mais forte, a classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E agora nós estamos no item E, formas verbais seguidas de pronome oblíquo. Então, quando a gente tiver, depois do verbo, esse pronome oblíquo, o lá, o lo, vai seguir a mesma regra que a gente tem de acentuação. Então, o verbo esperar, vamos esperar lá, é uma oxítona terminada em A, tá? Então, se a gente tem esses verbos terminados em A, E, O, e depois a gente tem esse pronome oblíquo, nós vamos acentuar, tá? No caso do item 3, se você tem essas oxítonas, esse verbo que é um verbo, a acentuação dele é oxítona e termina em I ou U, daí não vai levar acento, tá? Já no item 4, que nós temos um hiato ali a vogal I ou U sozinha na sílaba, você acentua, distribuí-los, ok? Bem, outros casos que usamos bastante e a nova ortografia manteve. Então, a gente teve o acordo ortográfico, né, o último acordo, mas algumas regras continuaram mantendo. Então, por e por, pronúncia a mesma, só que o sem acento é preposição e com acento é o verbo por. Pode, verbo no presente, e pôde, o verbo no passado. Ele tem o item C e o item D são muito importantes porque a gente usa muito. Então, no singular ele não tem acento e no plural eles tem acento. Mesma coisa no item D, ele vem singular, não tem acento, eles vêm plural, tem acento. E todos os derivados, ter, vir, retém, mantém, também segue a mesma regra. Bem, vamos então agora para a parte 3, que se refere à pontuação. Pontuação sempre é um problema. A vida inteira a gente vai aprender a usar pontuação, principalmente vírgula. Então não se preocupem, tá? Temos aqui algumas regras, mas é a prática, é a leitura de bons textos, bons exemplos e a sua prática que vai melhorar a utilização da vírgula. Bem, então sinais indicam para que serve a pontuação? Serve para indicar início e fim de cada ideia do texto e a relação entre essas ideias. Então, como exemplo, nós temos a vírgula, as aspas, os parênteses, o hífen, não é tracinho, é hífen, os dois pontos, o ponto e vírgula. Para que a gente possa trazer a marca da fala, entoação da fala, daí nós temos os verbos, nós temos os sinais. O ponto, que ele vai indicar uma declaração, né? Ponto final, você tem o ponto de exclamação, ponto de interrogação, e para você indicar uma pausa, uma hesitação, insinuação, nós temos reticências. Lembrando que em textos acadêmicos a gente não usa reticências, certo? É mais para textos poéticos ou textos informais. Bem, dúvidas quanto à pontuação. Deve-se usar a vírgula para separar o vocativo. Então, você está iniciando um texto, tá? Uma carta, um e-mail, você tem ali o chamamento, uma palavra, expressão para se referir a alguém. Então, bom dia, vírgula, senhores. Então, esses senhores, amigos, o nome da pessoa é o que a gente chama de vocativo, tá? Então, você separa com vírgula. Bem, que mais? Quando mais a gente, em que situações mais a gente usa a vírgula? Para intercalar informações acessórias. É que dentre as informações que a gente tem ao longo da oração, a gente tem aquelas que são as acessórias e as outras que são... Por que é acessória? Ela não é obrigatória. E tem as essenciais, que são obrigatórias. Então, o aposto, o adjetivo, o advérbio, oração intercalada... Tudo isso a gente usa vírgula. Então, por exemplo, na opinião de Ana, vírgula, gerente de RH, vírgula. Isso aqui, essa parte de gerente de RH é um aposto. Por quê? Porque é uma explicação. Quem que é Ana? Tá? Então, ela vai entre vírgulas. Acredito que amanhã finalizaremos as tarefas. Esse amanhã é um advérbio, está entre vírgula também,
entre vírgulas, tá? É uma informação acessória. Não seria obrigatória, por isso que ela é acessória. Imaginamos que, com os ajustes, o programa ficará perfeito. Esse com os ajustes é uma oração intercalada que a gente colocou ali, tá? Então, vai entre vírgulas também. Bem, em quais outras situações usamos vírgulas? Para item C, isolar a oração adjetiva explicativa. Isso a gente precisa entender, porque nós temos essas adjetivas explicativas e depois nós vamos ver que a gente tem as adjetivas restritivas. E o que as diferencia é o uso ou não da vírgula. Então, quando você quer se referir a todos os antecedentes, todas as pessoas que estão antes desse pedaço da oração, né? Então, você usa a vírgula. Então, por exemplo, os alunos que queriam se candidatar à bolsa, entre vírgulas, permaneceram na sala. Quando você colocou esse entre vírgulas, você está dizendo todos eles queriam se candidatar, tá? Por isso que ela é uma adjetiva explicativa, tá? Na letra D, isolar orações reduzidas de gerúndio ou particípio, tá? Você também utiliza vírgulas nessas situações. Então, recusou o nosso convite, vírgula, alegando. Esse alegando é um gerúndio. Então, normalmente, quando tem essa terminação ando, endo, indo, é o gerúndio. Então, antes dele vai a vírgula. E no caso do particípio, esse terminado, esse ado, edo, ido, é o particípio. Terminado o período de provas, vírgula. Certamente viajaremos. Precisamos usar vírgula. Quando que a gente não usa vírgulas? É os mais comuns. E isso é muito comum mesmo. Item A e B, prestem muita atenção. Entre sujeito e predicado. Então, Maria é o sujeito e todo o restante é o predicado. Disse que não iria. Você não pode colocar vírgula. Maria, vírgula. Disse que não iria. Não pode. Tá? Principalmente também aqui não está dizendo, mas não pode separar o sujeito do verbo, né? Maria, vírgula, disse. Não pode. Entre o verbo e seu objeto. Então, eu dedico o quê? Dedico o verbo, eu dedico este livro. Então, este livro é o objeto. Eu não posso separar ele entre vírgulas, tá? Letra C. Como eu já tinha comentado, aqui é oração adjetiva restritiva. Então, quando a gente quer se referir a apenas uma parte dos antecedentes, a gente não usa vírgula. Então, os alunos que queriam se candidatar à bolsa permaneceram na sala. Então, quando eu não coloco vírgulas, eu estou dizendo que apenas uma parte deles queria se candidatar, certo? Bem, agora estamos na parte 4, morfologia, tá? Então, de maneira bem simples, a morfologia estuda a relação entre forma e sentido das palavras. Então, vai estudar formação e estruturação, tá? Bem, sobre estrutura e formação, a gente viu. Já vimos sobre grafemas, sobre fonemas, e agora estamos vendo sobre morfemas. Então, grafema se refere às letras, os fonemas se referem aos sons e os morfemas se referem eles são a menor unidade linguística que possui um significado. Então, ele tem um significado, ainda que seja uma letrinha, como a gente vai ver no exemplo, tá? E eles são importantes porque a partir se você conseguir identificar o que aquela letrinha na palavra quer dizer, você consegue deduzir o sentido da palavra. Então, por exemplo, despreparadas, né? Se a gente separar em morfemas, a gente tem aqui não é separação de sílaba, é separação de morfema, de unidade de significado. Sozinho tem o significado, normalmente é a ideia de contrário, de ausência, tá? Então, despreparada é a ausência de preparação. Então, esse essa ausência. Prepar é o radical dessa palavra. Então, você vai formar, é uma espécie de um Lego, né? Você pega pedaços de palavras, que são esses morfemas, e você vai formando as palavras, tá? Então, esse prepar pode ser para preparada, preparação, preparador. Então, ele é o radical. Esse A indica o sufixo. Depois, o D indica a desinência de gênero, né? Desculpe. O A indica a desinência de gênero, né? Que é despreparada. Esse é feminino, se fosse o seria masculino. E o S, desinência de número, porque é plural, certo? Bem, continuando. Ainda na morfologia, é dentro da morfologia que a gente tem aquela classificação que a gente aprende no Fundamental 1 e 2, as 10 classes, né, de palavras.
substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, artigo, numeral e pronome, tá? Então, se você souber a classificação, fica mais fácil de você manipular. Não quer dizer que você tem que decorar, você vai aprendendo à medida que você vai utilizando, tá? E daí, nós temos que se preocupar, nós temos que nos preocupar, tá vendo? Eu tenho que fazer uma concordância, né? Nós temos que se preocupar, está errada essa concordância. Com a flexão. Então, variáveis. Então, quais são variáveis? Vamos falar primeiro os que não são variáveis, né? Então, quando você pensa em advérbio, quando você pensa em preposição, conjunção, interjeição, eles são invariáveis, eles não vão ter variação de gênero, de número, tá? Mas a gente tem os variáveis. Então, por exemplo, na classe dos substantivos, adjetivos, artigos, alguns pronomes e numerais, a gente vai ter uma flexão em número, singular, plural, e em gênero, masculino e feminino. Quanto aos verbos, eles vão se flexionar em número, também singular, plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e também temos as do plural, um modo, indicativo, subjuntivo, imperativo e tempo, passado, presente ou futuro, tá? Bom, agora vamos para a parte 5, sintaxe. Então, a gente entende lá da morfologia, que é a classificação das palavras. Agora, quem cuida da combinação dessas palavras realmente nas orações é a sintaxe, tá? Acho que você deve lembrar das aulas de análise sintática do Fundamental 2, do ensino médio, né? Pode parecer, às vezes, muito abstrato, mas isso auxilia muito na construção de bons textos. Você consegue identificar onde está o sujeito, que tipo de verbo nós temos, que tipo de complemento nós vamos precisar, seja para o verbo ou seja para algum substantivo, tá? Então, tem um exemplo aqui, tem um mau exemplo, né? A fauna do Golfo do México foi duramente atingida pelo derramamento de petróleo, podendo causar, tem vermelho, tá ruim, danos irreversíveis ao ecossistema local. Então, daí você pergunta assim, quem que é o sujeito, né? Porque da maneira como tá escrito, parece que quem pode causar danos irreversíveis é a fauna, e não é essa a ideia, tá? Então, temos aqui duas sugestões de correção. A fauna do Golfo do México foi duramente atingida pelo derramamento de petróleo, o que pode causar, então esse derramamento de petróleo pode causar danos irreversíveis, tá? E um outro exemplo, nós podemos trocar o verbo causar, porque o causar você pensa, quem causa o quê, né? Pelo verbo haver, que é mais impessoal, né? Então, a fauna do Golfo do México foi duramente atingida pelo derramamento de petróleo, podendo haver danos irreversíveis ao ecossistema local, certo? Ainda sobre sintaxe, concordância. Então, quando você pensa em sintaxe, você pensa em concordância verbal e nominal. Se é verbal, é relativa a verbo, se é nominal, é relativa a nome. Quando eu penso em nome, eu penso em substantivo, tá? Bem, nós temos que pensar nessa concordância entre os elementos relacionados. Então, quando eu falo Cristina e Eva, eu tenho ali um sujeito que é um sujeito plural, composto ali, então eu tenho que falar entraram no hospital e não entrou, né? Já na nominal, lá vai aquela menina simpática, eu preciso saber usar todas aquelas regras da morfologia, né? Aquela menina simpática para fazer essa concordância com o nome. Bem, nós temos na página 66 alguns problemas de concordância que eu trouxe do livro, tá? Então, com verbos impessoais, isso a gente faz muito, tá? Usar o verbo haver e o verbo fazer. O que acontece? O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem variação. Você não pode falar houveram inúmeros acidentes, tá? Lembre disso, porque isso não cai legal no ouvido das pessoas. Houve, sempre singular. Houve inúmeros acidentes, tá? Vai haver grandes mudanças, não é vão haver, é vai haver. E outro também, o exemplo faz 3 anos, não é fazem, tá? É sempre faz 1 ano, faz 10 anos, ele não vai para o plural, não varia. E a locução deve fazer, locução sempre é o conjunto de palavras, tá? O vai haver e deve fazer a locução. Então, se a indicação haver no sentido de existir e fazer no sentido indicando tempo, não tem variação. Verbo existir. O verbo ele vai variar
Normalmente, inclusive em locuções, tá? Se é o verbo existir, daí sim, você pode concordar. Existem rosas negras, devem existir menos de 5 casos. Não é o mesmo caso do haver no sentido de existir. Aqui é o verbo existir mesmo, você faz concordância dele. Bom, ainda esse quadro da página 66, verbo antes do sujeito, tá? O verbo antes do sujeito, ele vai concordar normalmente, você só tá fazendo uma inversão, tá? Bastam 2 gotas, então 2 gotas basta, eu só tô invertendo, eu faço a concordância normal. Restam poucas alternativas, ou seja, poucas alternativas restam. Também você faz a concordância. Faltam 3 semanas, não deixam de ter impacto os argumentos, está longe ali o verbo do sujeito, mas você tem que fazer essa concordância. Foram feitas ontem alterações importantes na lei, faz a concordância também. E se o verbo tiver, desculpe, nesse caso é verbo antes do sujeito, se o verbo tiver longe do sujeito, também vai ter que fazer a concordância, tá? Os problemas da empresa, que no ano anterior tivera um faturamento recorde, começaram. Então, os problemas começaram em agosto, tá? Tem que fazer a concordância. Um dos que, o verbo vai ficar no plural, tá? Quando você tem essa expressão, um dos que, o verbo sempre fica no plural. Essa é uma das questões que mais provocam dúvidas, tá? Gustavo é um dos que choraram, então vai para o plural. E as expressões que indicam quantidade, que são essas partitivas, a maior parte de, uma porção de, metade de, o resto de, tanto faz. Você pode deixar no singular ou no plural, vai do seu gosto, tá? Então, por exemplo, a maior parte das pessoas desconhece, a maior parte das pessoas desconhecem esta regra. Não tem problema, você pode escolher, certo? Bem, alunos, eu vou encerrar a parte 2 por aqui, tá? Espero que vocês já tenham assistido a parte 1. Assistam a parte 2 e em breve eu postarei a parte 3 para vocês, para a gente encerrar esse capítulo.